Oi, Elan, o que você sentiu? Atenção, Cássio, vamos começar em 15 segundos. Leandrão, 5 ou 6? 5 ou 6, 5 ou 6, 5 ou 6. Aqui? Cássio? Na 5, Cássio. Atenção, silêncio no estúdio. E vamos lá. Começou mais uma edição do Super News aqui da Rede Super de Belo Horizonte. Seja muito bem-vindo, você que nos assiste pela Rede Super, você que nos ouve pela Rádio Super FM 105 aqui na Grande Belo Horizonte. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos conversar um pouquinho hoje mais sobre esse momento tão especial na história da humanidade. Nunca vivemos algo tão impactante em termos de mundo com relação à doença como vivemos agora com a Covid-19, o coronavírus. E vamos conversar hoje com o vereador aqui em Belo Horizonte, pastor e advogado Irlan Mello, a quem eu agradeço a presença. Irlan, bem-vindo ao Super News. Tudo bom, querido? Muito obrigado, pastor Cássio. Para mim é uma honra, um privilégio estar aqui novamente. E vereador descansa nessa época, não precisa fazer nada, né? Nossa, nessa época nós estamos trabalhando muito, viu, Cássio? Estamos ajudando as pessoas a conseguirem os benefícios que as várias esferas dos governos têm oferecido e também continuamos fazendo nosso trabalho, né, de dia a dia, das leis e também de fiscalização do Executivo. Se você quiser mandar a pergunta para o Irlan Mello, para o pastor, vereador Irlan Mello, manda pelo WhatsApp, eu estou com o celular aqui nas mãos, 31-98402-9756, mande a sua pergunta, pode emitir o seu comentário. Vamos falar também de hoje cedo. Hoje cedo, Irlan, eu estava vendo televisão, Sim. Né? Assim, eu com o computador trabalhando em frente ao monitor da TV, olhando os pronunciamentos do governo com relação ao chamado Corona Voucher, né? Isso, o benefício emergencial que o governo federal finalmente colocou para rodar. Eu confesso a você que tem pessoas próximas que pediram ajuda, né? Uhum. Olha se eu tenho direito, Isso. né? Eu estou no perfil. E eu entrava no computador, peguei, né? Eu tenho até um amigo que ele é... Como é que é o nome? É um informal, né? Sim, trabalhador autônomo. Ele é autônomo, né? Trabalha na área de construção civil como autônomo. Aí ele me deu o RG dele para pesquisar. Isso. Mas, Irlan, eu entrei no site, mas ficou rodando aquele negocinho. Isso. Travou, né? São 54 milhões de possíveis beneficiários. 54 milhões que precisam fazer acesso ao site ou a um dos apps, né? Tanto do sistema Android quanto do sistema iOS. Então, com certeza, isso vai travar, mas aos poucos cada um vai fazendo e aí você fica liberado para poder tentar de novo. Fala com o seu colega que ele tem que continuar insistindo. E é interessante, ele até pediu para que eu continue, né? Porque essa questão do aplicativo também, o celular dele está com um probleminha. Certo. Né? E é interessante que tanto o iOS quanto o Android, houve um acordo do governo para que as duas gerassem, né, o aplicativo. Né? E está funcionando, né? Eu já recebi várias mensagens de pessoas que conseguiram fazer o cadastro e agora a mensagem é que eles têm que aguardar 48 horas. Isso. Para uma dessas pessoas eu consegui dar alguns passos. Sim. Mandam, tem que cadastrar um telefone celular. Isso. E aí eles mandam um código. Exatamente. Com esse código você dá sequência no cadastro. Porque, por exemplo, vamos dar alguns exemplos, né? A pessoa precisa ser autônomo, desempregado, ela pode ser MEI, chefe de família, mulher chefe de família, ela não tem direito só aos R$600, ela tem direito aos R$1.200. Dentro do aplicativo você tem como estabelecer isso. Então, assim, começa o cadastro. Quem já é beneficiário do Bolsa Família não precisa fazer cadastro, é automático. No dia de recebimento, que segundo a folha de pagamento começa no dia 16, eles já vão receber. Quem é cadastrado no CAD Único, que é um sistema do governo para as pessoas de baixa renda se cadastrar até o dia 20 de março e tem conta poupança na Caixa ou conta corrente no Banco do Brasil, também não precisa cadastrar, que esse valor deve estar disponível já na quinta-feira agora, automaticamente. Então, daqui a 48 horas vai estar disponível. Mas não é, então, para quem não está no CAD Único, não é para se cadastrar no CAD Único. Não. É um cadastro específico nesse app e nesse auxílio emergencial. Não sei se vai estar passando aí na tela o endereço, mas nesse endereço, que é o endereço da Caixa, e também os apps, que você pode acessar tanto na loja virtual do Android quanto do iOS, que você consegue. Até peço a produção para procurar o endereço certinho, porque pela manhã eu fiquei vendo o pronunciamento, quem falou primeiro foi o
o ministro Onyx Lorenzoni, ministro da Cidadania. Falando, eu, gente, fala, homem. Para acessar logo, né? Acessar logo. Exatamente. Quando ele falou, na hora, todo mundo tentou. E é interessante também, Cássio, por exemplo, uma família, dentro de uma família, se você está dentro dos requisitos, os requisitos são, dentro de uma unidade familiar, as pessoas podem receber no máximo 3 salários mínimos. Então, se a pessoa, por exemplo, tem um pai... Seriam R$3.000. 3.000 e pouquinho. Se um pai recebe, por exemplo, 2 salários mínimos, a mãe está desempregada, ela pode receber, ela tem direito de receber. E se ainda tem um outro filho, maior de 18 anos, que também está desempregado, autônomo, é MEI, que se enquadra nos requisitos, os 2 podem receber. Mas os 3 salários mínimos é renda familiar. Individual é até R$ 552,40. Então, assim, é meio salário mínimo, né? Só que, normalmente, as pessoas que vão fazer o pedido, elas estão com renda zerada, né? Então, não vai atingir esse limite. Então, tem que fazer o pedido quanto antes para que, no limite de 2 pessoas por família, você tenha o direito de receber. Eu estou aqui com o Irlan Melo, né, nos ajudando nesse aspecto aqui, que você quiser fazer pergunta para ele, além de advogado, ele é pastor e ele também é vou usar o termo sobrevivente. Sim, verdade. É um sobrevivente do coronavírus. Irlan Melo, queria conversar um pouquinho sobre isso, porque aqui no Super News, eu tenho brincado com a nossa produção aqui, nós temos que ser Super News e Good News, né? Temos que dar boas novas também, isso. Né? E eu lembro que logo no início desse negócio, a gente foi tendo um bate-papo, que a gente falou de você vir ou não. Aí falou assim, o vereador Irlan parece que ele está com a Covid-19. Eu falei, mas como o Irlan foi no exterior e tudo? Parece que foi um contato com o vereador. Isso. Eu tive 3 contatos com o vereador que testou positivo. E como ele testou positivo, e a informação dele só veio na terça-feira pela manhã. Foi da sessão da Câmara, sim? Eu tive contato com ele na festa de aniversário dele, na festa de aniversário de um colega nosso. No Mercado Central? Do Mercado Central. Essa ficou famosa. Só que essa do Mercado Central, ela era um ambiente totalmente aberto. A festa da casa dele foi um ambiente fechado. E também na Câmara, que também é um ambiente fechado. Então, eu tive esses 3 contatos. Eu estava com coriza e dor de cabeça. Eram os sintomas que eu tinha. Mas sem febre, sem falta de ar, sem o corpo estar doendo, nada disso. E como eu tive esse contato, estava com coriza, dor de cabeça e tive o positivo para esse vereador, o que eu fiz? Eu fui até o serviço de saúde. Como estava naquele início onde não estava, onde qualquer pessoa podia fazer o exame, foi feito o exame e 7 dias depois saiu o resultado. Para mim foi uma surpresa tremenda, porque como eu não tive nenhum dos sintomas clássicos, você fez? Eu fiz imaginando que o resultado seria negativo. Mas o resultado foi positivo. E aí, aquela minha quarentena de 7 dias se transformou numa quarentena de 14 dias, em isolamento total. Fiquei sem ver meus pais. Mas nesses 7 dias, você tem filhos pequenos, Sim. Inclusive. Você ficou convivendo com eles? Você ficou de sobreaviso? Eu fiquei com um distanciamento deles, mas não o isolamento total. Por quê? Porque eu já tinha tido contato com eles anterior. Então, se eles tivessem que contrair o vírus, eles iriam contrair de qualquer forma. A minha filha, Maria Eduarda, que tem 10 anos, ela estava, inclusive, com febre e falta de ar. Olha. E fez o exame e deu negativo. Então, assim, se o vírus rodou dentro da minha casa, todos foram infectados e, graças a Deus, ninguém teve maiores complicações. É bom você ter usado a expressão infectados, né? Porque existe uma questão muito séria do preconceito social com a pessoa que foi infectada. Sim. Não é? Como se fosse aquela coisa meio antigamente, que tinha que tirar as pessoas da cidade, os que tinham alguma doença, né? Como é que foi a sua sensação de infectado? Assim, eu sou um vereador, eu sou pastor, né? Mas eu contraí o vírus. Você se sentiu um pouco assim rejeitado? Como é que foi, Irlan? Eu senti, na verdade, muito acolhido. Eu recebi mais de 1000 mensagens nas várias plataformas que eu uso para comunicar com as pessoas, de pessoas me dando força, orando por mim. E quando saiu o resultado, aí isso se intensificou muito mais. O que eu senti, Cássio, é uma responsabilidade muito grande de não infectar ninguém. Eu imagino. Então, assim, e do medo de eu ter infectado alguém, por exemplo,
exemplo, os meus pais. Meu pai tem 82 anos, minha mãe tem 78. Então, eu fiquei muito preocupado. Aí você fica puxando na memória, eu encontrei com eles. Isso, quando é que eu encontrei? Será que eu infectei? E eu fiquei muito preocupado com isso. Mas, assim, graças a Deus, pelo que eu percebo, eu não infectei ninguém. Agora eu estou imune, porque não existe ainda um caso de pessoa que pegou a doença novamente, o vírus, ele não volta. O meu sistema imunológico está preparado já. Então, eu não recebo e não repasso mais. Entretanto, apesar disso tudo, eu estou também mantendo as medidas de isolamento, de distanciamento, estou evitando o máximo de contato e quando tenho, estou com máscaras para evitar problemas. Ô Irlan, nós estamos recebendo já perguntas, eu sabia que isso ia acontecer, porque o Irlan, ele já teve um quadro aqui na TV que era... O Seu Advogado. O Seu Advogado no De Tudo Um Pouco. Isso. Né? No De Tudo Um Pouco. E sempre que o Irlan vinha, né, choviam perguntas e pode aproveitar. Aproveita que ele está aqui, ele está descansado, ficou em casa à toa, 14 dias. Estou cansado de descansar, cara. Está cansado de descansar. Aqui tem uma pergunta, Irlan, que chegou aqui no nosso WhatsApp, 31 984029756, enviada por alguém de Belo Horizonte, não diz o nome, mas diz assim: Irlan, eu trabalho fichado e ganho um salário mínimo. Eu tenho direito de receber esse abono? Quem tem dinheiro na Caixa Econômica Federal já cai diretamente, ele deve ter conta na Caixa. Um salário mínimo. Vamos lá. Quem tem conta na Caixa Econômica Federal de poupança e é beneficiário do Bolsa Família ou do CadÚnico recebe diretamente. Quem tem carteira assinada não tem direito. Ah, sim. É para o informal. Só para o informal. Se a pessoa tem a carteira assinada, ela não tem direito. Ela pode estar a carteira assinada abaixo de um salário mínimo. Meio salário mínimo, não tem direito. Carteira assinada, não. Quem está recebendo seguro-desemprego, não tem direito. Quem está recebendo algum benefício previdenciário, BPC, auxílios, não tem direito também. Esse benefício é para quem está desempregado, é autônomo, está desempregado, quem é MEI, que é o microempreendedor individual, donas de casa que são chefes de família, essas têm direito de receber R$ 1.200 por mês e não apenas R$ 600. Irlan, aqui alguém de Belo Horizonte também mandou uma telinha, essa telinha que eu conheço bem porque eu a vi N vezes hoje pela manhã, tá? Ela mostra, né, o primeiro site, auxílio emergencial, depois ela coloca assim: o que significa essas palavras pequenas em outro idioma? É inglês. E está dizendo que o serviço está fora de serviço. Está bem pequenininho aqui, Irlan. Sim. Né? Mas eu tenho service aren't available. Está dizendo que o serviço não Imagina, Cássio, o governo estima que 54 milhões de brasileiros têm direito a esse benefício. 54 milhões. Então, são todas as pessoas querendo fazer o cadastro ao mesmo tempo. É por isso que não está se conseguindo. Qual que é a minha dica para essa pessoa? Insista, continue, ou então espere até um horário mais para frente e aí tente de novo, com certeza você vai conseguir. Aceita água, Irlan? Não, obrigado. Eu estou me hidratando aqui porque uma das recomendações é a aguinha, né? Isso, verdade. Boa tarde, eu trabalho informal e não pago INSS. Isso. Será que eu tenho direito ao benefício? Tem direito ao benefício. Precisa fazer o cadastro dentro do app, porque vai ter direito sim, vai conseguir receber desde que se enquadre naquela circunstância. Por exemplo, a renda familiar global não pode ultrapassar 3 salários mínimos. Na hora que faz o cadastro, Cássio, eles pedem quem trabalha na sua casa, qual é o CPF dessa pessoa, você é responsável por quantas pessoas. Então, isso tudo vai ser checado dentro do app. Quer dizer, se tem mais 3 salários mínimos, não recebe. Não recebe. É difícil, né? Porque você fica achando que é rico, né? E tem uma situação também, o seguinte, pessoas que em 2018... declarar o imposto de renda com valor acima de R$ 28.500 e uns quebradinhos, também não terão direito, por mais que agora estejam desempregados. Então, tem esse corte também, entendeu? Dentro do benefício. Rapaz, então não é uma festa. Não, é um auxílio emergencial, é para pessoas que realmente precisam, beneficiários do Bolsa Família, pessoas que estão desempregadas. Deixa eu dar uma outra informação. A pessoa recebeu seguro-desemprego até o mês de março. Tem direito? Tem. Está recebendo no mês de abril. Tem direito? Não. Entretanto, acabou no mês de abril. Eu indico que essa pessoa, no mês de maio, faça o cadastro. Porque pode ser que ela receba 2 parcelas ao invés de 3, porque esse benefício vai ser pago 3 parcelas, abril, maio e junho. Então, até lá, se a pessoa tem esse direito, vale a pena tentar também.
É ótimo. Ilan, a minha sensação, ouvindo várias mídias, ouvindo repórteres e alguns... Tá cheio de especialistas aí. Sim. Tem especialista em Covid, é impressionante. Eu sinto que há uma politização muito forte em cima dessa questão, né, do coronavírus no Brasil. Eu estou falando de Brasil, não vou pensar em mundo agora. Eu queria pensar na nossa... Parece, por exemplo, assim, que o ministro Mandetta e o presidente Bolsonaro... sabe, você era criança, o pessoal fazia de tiçar a briga? Já viu esse negócio? Isso. Você não sente meio Sim. assim que parece assim que é importante que haja uma briga? Eu sinto que algumas mídias estão querendo isso. O que eu percebo é o seguinte, Cássio. Quanto mais nós fazemos o isolamento, mais nós vamos ter a ideia de que nós não precisaríamos dele. Então, quanto mais a gente segue as orientações da saúde, porque quando nós estamos com um problema que é um problema relacionado à saúde, nós precisamos ouvir os especialistas. É claro que nós não podemos abrir mão da questão econômica, mas precisa haver um meio termo. Então, isso está sendo buscado. Hoje, por exemplo, eu ouvi o secretário de Saúde de Belo Horizonte dizendo que no dia 13 haverá uma reunião para ver se é possível começar as medidas de redução desse tipo de isolamento que está acontecendo. Então, precisa ser de forma gradual. Agora, não adianta nada as pessoas ficarem brigando entre si. Nós devemos correr para um mesmo lado. Qual que é o lado? É o lado da saúde, o lado da proteção, mas também a garantia dos empregos. Que às vezes eu sinto que tem gente que parece que está torcendo para dar errado. Não é lamentável. Lamentável. Quer dizer... igual, por exemplo, o isolamento social. Eu conheço pessoas que são absolutamente isoladas mesmo. Sim. Né? Eu, por força, por exemplo, quero até mandar um beijo para minha sogra, que está no hospital, está internada, e não tem que ficar, ela é de São Paulo. Então, E não tem acompanhante. Não tem. Né? Mas no caso dela, ela tem que ter acompanhante por causa do estado dela. É uma coisa... Entendi. É importante o caso dela, né? Aí eu trabalho aqui, saio daqui, já vou para o hospital, mas eu tenho que guardar toda a distância. Quer dizer, é uma necessidade. Mas parece que as pessoas, e eu quero conversar isso depois do intervalo, parece que as pessoas não entendem que são situações distintas, mas que aqueles que podem guardar isolamento têm que guardar. Mas vamos falar sobre isso depois do intervalo, explorar um pouquinho isso aí. Tá bom. Tá joia? Nós vamos para um breve intervalo e já a gente volta com o nosso Super News. Pode ficar. Deixa eu te falar uma coisa. Por favor, só Tá bom. Informações do aplicativo estão pedindo. Conseguem colocar aí, produção? Eu tenho aqui, se quiser. O Brunão tem aqui. Eu passei para o rapaz o